Wake up to the sound of your fleeting heart. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vlog de leituras do 1001 capítulos. E hoje a gente já começa com um livro terminado, tá? Eu terminei o Hunted, da Megan Spooner. Cara, foi decepcionante, de certa forma, porque não foi nem decepcionante por causa das minhas expectativas. Eu tava indo pra esse livro até que de coração bem aberto, sem grandes expectativas, assim. Só que eu acho que o que me decepcionou mais é que esse livro, ele dá aquela valorização pros contos de fada e incorpora eles na narrativa de uma forma muito essencial. É tipo mais ou menos... de novo, o Urso e o Rouxinol, ele tem uma pegada meio Winter Song, ele tem aí esse clima invernal, tá sempre nevando na história, a gente tem aí esse frio e é realmente um conto assim de inverno. Só que o que me decepcionou foi que a autora, o problema do livro está na escrita, não na história. Porque a autora, ela é altamente descritiva, de forma que chega a ser muito exagerada, de forma que você pula 4 parágrafos e aí depois se sente culpado e volta pra ler e vê que realmente não fez diferença ter pulado esses 4 parágrafos. E, tipo, não é nem que foi encheção de linguiça, sabe? Não, é que realmente ela queria descrever tudo que a protagonista pensava e os arredores e as sensações, quando, tipo, cara, calma, não precisa descrever tanto assim. E isso fez com que a história ficasse muito cansativa. Realmente, chegando no final do livro, naquele momento em que a Bella ela tem que voltar pra Fera, né? Esse aqui é um reconto bem até que fiel da história original, então a gente... Todos os recontos da Bella e a Fera, na realidade, a gente já tem essa linha do tempo que vai acontecendo na história que a gente sabe. Tipo, a Bella vai, sempre tem a ver com o pai da Bella e a Fera, e aí a Bella fica, tipo, prisioneira da Fera, e a Bella vai embora, e aí, por algum motivo que em cada história é um, a Bella tem que voltar pra Fera, e aí, com isso, ela quebra aí a maldição. Só que, né, quando a Bella teve que voltar, né, quando a Eva teve que voltar, aí realmente a história ficou assim, eu não queria mais pular parágrafo nenhum, tava realmente muito bom. Mas antes disso, era um marasmo, gente, uma história quase sem ação, altamente descritiva e tipo... Tá. E o que me decepcionou a respeito disso é que o clima presente nessa história... era um clima muito parecido com o Winter Song. Muito parecido com o Winter Song mesmo. Então, eu senti que se não fosse essa questão da escrita, talvez se a própria S.J. Jones tivesse escrito esse livro, ou alguma outra autora que eu gosto muito tivesse escrito esse livro, e colocado ali o estilo dela de escrita ali dentro, gente, até a Sarah J. Maas, que seja... se esse livro tivesse sido escrito diferente, mas mantendo ali esse mesmo clima, eu sei que eu teria amado, cara, que provavelmente teria sido, tipo, o melhor livro que eu li esse ano, porque a história realmente é muito legal. A autora fez um reconto ali que, ao mesmo tempo, é muito novo. Ela inseriu ali a gente na Rússia, ela inseriu a gente em contos de fada russos aí, e ela colocou uma protagonista muito humana, que tem suas falhas e que a gente consegue se identificar muito com elas, assim como quem... Sim, Liesel de Winter Song. Então, no quesito protagonista e no clima, na toda a questão da fera, afinal de contas, o Goblin King de Winter Song nada mais era também do que, tipo, um humano ali que virou outra coisa. Então, é um livro muito parecido com Winter Song, só que na questão ali, Bella e a Fera. E só agora que eu tô reparando também como Winter Song lembra Bella e a Fera. É, tipo, quase um outro reconto também. Será que eu já tinha percebido isso e tinha esquecido? Porque até essa linha do tempo aí que eu tô dizendo, de tipo, vai, fica, vai embora e volta, é igual. Mas, enfim, é um livro que tinha tudo pra ser maravilhoso pra mim. Eu terminei a história com essa sensação de, tipo, cara, esse livro tinha tudo pra ser perfeito, pra me deixar sofrendo, assim como o Winter Song deixou. Só que a escrita dele não permitiu que isso acontecesse, e foi isso que me decepcionou. Esse livro marca também o fim da minha sede desenfreada por fantasias YA. Ok, matei minha vontade, tanto que eu ia pegar agora pra ler o Long May She Reign, que né, segue aí a mesma vertente, e eu percebi que, tipo, ok, não, eu não preciso ler esse livro agora, menos.
E aí, qual que eu peguei pra ler, então? Já que eu falei dele o tempo todo enquanto eu lia o Hunted, peguei o The Girl in the Tower, né? Que é aí a continuação de O Urso e o Rouxinol, The Bear and the Nightingale. O Hunted ficou, então, com 2,5 estrelas. No Goodreads está 3, mas para mim foi 2,5 estrelas. Eu realmente fiquei bem chateada com a leitura desse livro aqui. Eu acho que se ele tivesse sido ótimo, talvez eu até continuasse com a minha febre de fantasias YA. Mas, às vezes, até não, porque sem querer eu saí daquela vertente que eu tava lendo. Porque o Caçadora de Dragões já era um pouco diferente. O Roar, o Ruined e A Canção das Águas já eram ali um pouco mais parecidos. Eles já tinham aquele clima um pouco mais despojado da literatura YA. O Caçadora de Dragões já foi o que eu falei, aquele livro bem mais sério, então já saiu um pouco. E aí agora esse Hunted, que tirando... Além do fato, né, da escrita não ter colaborado, ele também já tinha saído muito, porque assim como, vou falar de novo, assim como o Wintersong, ele sai muito ali da normalidade das fantasias YA. Ele é um livro muito único, ele tem uma atmosfera muito própria, e me deu até vontade de reler o Wintersong, gente, acho que... Ok, né? Vou ler, então, o The Girl in the Tower, vou continuar na Rússia. E o livro que vai entrar na lista de livros próximos, né, no lugar de Hunted. Na realidade, eu acho que eu nem sei se eu vou colocar algum livro, porque hoje já é dia o quê? 26 de maio, se eu não me engano. Inclusive, meu aniversário está chegando, agora dia 31. Mas a questão é que, tipo, já eu vou ter que gravar TBR. The Girl in the Tower eu sei que não vai ser um livro que eu vou ler rápido. Então vai ser adicionar um livro pra nem terminar de ler ele de qualquer forma. Então acho que eu vou deixar a lista de livros próximos com 5 livros mesmo por enquanto. Porque já eu vou estar aí fazendo a TBR pra junho. Olá pessoas, boa noite. Hoje é quinta-feira, meu aniversário. E eu já tô vendo que eu vou ter que fazer um super vlogão de 2 semanas num vlog só. Porque... não vou ter conteúdo pra postar nada nesse sábado, nesse domingo que seja. Porque essa semana eu não li praticamente nada. Eu avancei um pouco, sim, no The Girl in the Tower. Eu li, sei lá, cara, acho que nem 100 páginas dele ainda. Mas, esse livro vai ser uma coisa mais lenta mesmo. Não é aquele tipo de livro que você consegue ficar... muito tempo lendo de uma vez só, aquele que você vai passar a noite inteira acordada lendo. Não. Então vamos ver, eu vou pegar ele pra ler um pouquinho agora, vou ver se eu consigo ler mais uns 4 capítulos aí. Eu tô enrolando muito pra gravar a TBR desse mês. Eu acho que eu ando com um certo bloqueio, com uma certa ressaca literária de vídeos. Eu pego a câmera, eu penso em pegar a câmera, colocar no tripé pra gravar e me dá tipo um... ai, sério... Então eu acho que pra pelo menos não deixar vocês sem a lista... Ai, eu tô usando uma blusa que tá prendendo no meu cabelo toda hora. Então, pelo menos pra não deixar vocês sem a lista, eu vou falar os livros aqui mesmo. E pelo menos o vídeo de lidos do mês eu faço normal, tá? Prometo. Então, agora em junho, os livros que eu separei foram o próprio The Girl in the Tower, que, né, eu preciso terminar. Daí, quando vim pra cá, pra perto dos livros, aqui tá a jacket, né, a capa do Girl in the Tower, que é muito bonita, inclusive, eu acho que consegue ser mais bonita ainda do que o The Bear and the Nightingale, né, que esse livro é, no caso, a continuação. Essas aqui são as edições britânicas, eu acho que as americanas ainda são um pouco mais bonitas, mas enfim, o próximo livro que eu quero pegar é o Garotas de Neve e Vidro, que veio no Turista Literário agora esse último mês. Esse livro aqui foi publicado bem recentemente pela Plataforma 21 e era um livro que eu já queria muito ler antes de saber que ele vinha pro Brasil. Essa edição ficou linda e aqui a gente tem meio que um reconto bem feminista de A Branca de Neve. Aí o próximo livro que eu separei foi o Sim, Ordar Duet, continuação de A Melodia Feroz, né, gente? Que eu li já tem um bom tempo, e ainda não peguei essa continuação aqui pra ler e finalmente terminar a duologia. Eu não sei por que eu tô enrolando tanto pra ler esse livro. Eu quero muito tirar ele da minha vida. Então eu acho que talvez depois do The Girl in the Tower eu até pegue já ele pra ler. E aí os próximos 3 livros foram uma tentativa de dar uma mudada ali na minha TBR, porque vocês me acompanharam agora por maio, vocês viram que eu não conseguia parar de ler fantasia YA. Então eu li livro atrás de livro, atrás de livro, atrás de livro do mesmo estilo. Então eu tentei dar uma diversificada agora. Então o primeiro que eu peguei foi o Filme Noturno. Esse aqui tem uma pegada um pouco mais policial, é um livro adulto, é um livro bem grosso.
E é um livro bem lindo, eu acho essa capa maravilhosa, que eu tô bem ansiosa pra ler, eu comprei ele já tem um bom tempo. O próximo é o Eliza and Her Monsters. Esse livro aqui, que eu saiba, não foi traduzido e não sei se vai ser. O outro livro, a autora tem um outro livro que é o Inventei Você, o Made You Up, que foi, né, enfim, traduzido. Não sei se alguém pretende traduzir esse aqui, mas é um YA contemporâneo de uma menina que, se eu não me engano, faz aí umas histórias em quadrinhos, algo assim. Mas esse livro aqui é super bem avaliado, então tô bem curiosa. E o outro é um livro de fantasia, mas pelo menos não é o YA, tá? É alta fantasia, fantasia mais adulta, que é O Imperador das Lâminas. Eu nem lembro quando foi que eu comprei esse livro, gente, de tanto tempo que já faz que eu o tenho. A minha relação com alta fantasia, assim, é muito engraçado, porque eu sempre acho uma boa ideia comprar, eu sempre acho uma boa ideia investir nos livros, mas quando chega a hora de realmente lê-los, eu sempre enrolo. Então eu acho que numa ordem de prioridades aí desse mês a gente tem, além do The Girl in the Tower que eu já comecei, seria o War Dark Duet e o Imperador das Lâminas. Olá pessoas, bom dia, hoje é sábado, que seria o dia de encerrar o vlog, mas como eu tinha explicado pra vocês, que eu não li o suficiente pra postar um vlog só dessa semana, a gente tá entrando aí pra segunda semana de vlog. O que eu tenho pra dizer hoje? Eu dei uma pausa, não é que eu dei uma pausa, eu vou ler 2 livros ao mesmo tempo, porque o The Girl in the Tower, ele é cansativo. É um livro que não tem muitos diálogos, a gente acompanha ali todos os pensamentos e atitudes e tudo de cada um dos personagens que a gente acompanha o ponto de vista. É uma história, eu gosto, tá? Eu não pretendo, tipo, abandonar nem nada. Mas realmente é uma história que... Então eu sei que se eu continuasse lendo só ele... eu nunca ia terminar de lê-lo durante esse mês de junho. Então, o que eu fiz? Eu tô intercalando a leitura dele com a de O Imperador das Lâminas. Eu só li um capítulo, até agora, 1 ou 2 capítulos, mas até agora tá interessante. Não tenho ainda muito o que dizer. Alguém aí já leu esse livro? Tem alguma coisa pra me falar sobre ele? Olá pessoas, boa noite. Hoje é domingo à noite. Mais uma semana aí que eu não acabei colocando nenhum vídeo no ar no canal. Eu preciso gravar meu vídeo de lidos de maio, mas eu ando numa falta de vontade, gente. Eu tô de ressaca literária de YouTube. Eu tô de ressaca de YouTube, sabe? Eu não sei, eu sei que muita gente que me assiste aqui tem canal também. Vocês já tiveram isso? Uma vontade de, tipo, quando você finalmente tem um tempo livre, não dá vontade de gravar e editar. Minha vontade é, tipo, ficar lendo e ficar fazendo minhas outras coisas. Só que, tipo, eu ainda tenho vontade de colocar os vídeos no ar. Tipo, não tô falando que vou acabar com o canal nem nada. Mas eu acho que nesse momento eu ando meio preguiçosa. Enfim, amanhã eu vou tentar, real, gravar o vídeo de lido de maio. Vamos ver como vai estar a situação quando esse vlog for ao ar semana que vem. E hoje eu dei uma boa avançada, nesses últimos dias, na realidade, eu tô avançando bastante no Imperador das Lâminas. Que, gente, tá muito bom mesmo. Tá aquele bom exemplo da boa e velha fantasia épica, da alta fantasia, tá? A gente tem deuses, a gente tem criaturas místicas, a gente tem soldados mortíferos e a gente tem... O mais legal aqui é que a gente acompanha 3 personagens, são 3 irmãos, uma menina e 2 meninos, só que assim, cada um tá num canto diferente do Império. Eles são filhos do imperador, só um deles é herdeiro, mas enfim, são todos filhos do imperador. E eu gosto, de longe, muito mais da narrativa de um do que dos outros 2. E graças a Deus, a desse que eu gosto mais é a que mais tem, tanto que eu sinto quase como se ele fosse realmente o protagonista da história. Rivaliza muito com a narrativa do irmão dele, assim, em quantidade de capítulos, mas eu ainda sinto que a do Valin ainda é mais presente aqui, a história dele. O plot dele tá muito mais interessante do que todos os outros. Olha, eu avancei um pouco também, eu tô lendo ali meu capítulo diário de The Girl in the Tower, e assim, eu não sei se esse livro tá funcionando pra mim, mas eu acho que não. Eu não consigo ver objetivo muito nessa continuação, eu não consigo ver muito objetivo nessa história, tipo, a gente não tem ali um plot definido do tipo qual é o enredo exato da história. A gente tem uma narrativa muito meio perdida, muito jogada, que tipo, a cada momento tudo pode acontecer, a gente não tem um objetivo, a gente não tem um norte pra seguir aqui. Então ficam aqueles capítulos longos, quase sem muita ação. A Urso e o Rouxinol ainda tava mais ok, eu não pensava em parar, mas isso aqui realmente não tá funcionando pra mim, o que é uma pena. Então, eu não sei se eu já bato o martelo e falo que eu abandonei, ou... não sei.
se tenta dar outra chance, mas eu realmente não tô mais interessada nessa história. Fazer o quê? Olá, pessoas! Hoje é segunda-feira da nossa semana número 2 do vlog. E o que eu tenho pra falar? Eu tenho um adendo, na realidade, pra falar sobre o Imperador das Lâminas. É que, lembram que eu falei pra vocês que tinha um personagem aqui que dentre os 3 protagonistas era o meu favorito? Muito bem. Eu acho que eu percebi porque esse personagem é o meu favorito, porque eu vou falar um pouco sobre ele. Ele é treinado pra ser um super aí soldado de um dos grupos mais mortíferos, se não o mais mortífero daqui do Império. Ele é filho de alguém importante, mas ele tá inserido aqui, então ele tem que ser tratado como todos os outros. Ele tem uma melhor amiga no grupo aí desses soldados, que rola ali um crush entre eles. E ele é assim, ele faz aquele tipo meio contemplativo, que às vezes se pergunta se certas coisas estão certas mesmo. Enfim, me ouvindo falar desse jeito, se você já leu Uma Chama Entre as Cinzas e lembrou de Elias Vetúrios, então sim, você adivinhou o que eu pensei, porque realmente os 2 personagens aqui, toda a situação lembra muito a situação do outro. Então eu acho que eu gosto muito dele porque eu me sinto lendo, tipo assim, um novo Elias inserido num livro um pouco mais adulto. Inclusive, uma coisa muito interessante sobre esse livro aqui é justamente como esses 3 protagonistas não são adultos. O Caden, que é o que vai ser o próximo imperador ali, tem 17. A Daria, eu acho que tem uns 19. Só o Valin, que é esse que eu gosto mais aí, que eu realmente não sei quantos anos tem. Mas estão todos ali no final da adolescência. E é muito interessante, porque isso aqui não deixa de ser um livro de fantasia adulta. Mas eu recomendo pra alguém que esteja saindo ali da fantasia YA e queira se aventurar em fantasia épica, em fantasia, em alta fantasia, né? Em livros de fantasia, deixa eu apoiar ele aqui que tá dando meu braço. Em livros de fantasia um pouco mais adultos. Justamente por causa dessa juventude aqui dos personagens. Ele não deixa, é o que eu falei, ele não deixa de ser um livro mais adulto, que afinal o que difere, né? Um livro YA de um livro de fantasia mais adulto? Além da duração dos livros, porque esses livros costumam ser muito maiores, a gente tem aqui, tudo é mais complexo. Os governos são mais complexos, os sistemas de magia às vezes são mais complexos, as relações entre os personagens é tudo mais deliberado, é tudo um pouco mais longe. E, por exemplo, ainda que esses personagens estejam aí, né, no fim da adolescência, a gente tem coisas descritas aqui que num livro, como Uma Chama Entre as Cinzas, por exemplo, não costuma ter. A gente tem nesses livros de fantasia mais adultos muito mais violência. A gente tem, por exemplo, o Valin, esse personagem que eu gostei, ele conta no livro, tipo, já ter ido pra um prostíbulo fazer sexo com prostitutas. E, tipo, a gente não vê isso nos livros YA, né? Mas eu super recomendo ele pra quem tá saindo de um gênero querendo ir pra um outro um pouco mais adulto. Porque, às vezes, eu até esqueço. Por pequenos momentos, eu acho que eu tô lendo uma coisa ali um pouco mais young adult. Eu tô gostando bastante desse livro, eu tô aí entrando na metade dele. Então, por enquanto, fica aí minha recomendação. E adivinhem, eu gravei o vídeo de Lidos de Maio, ele já está no ar, então, por favor, assista. Olá, pessoas, boa noite. Hoje é quarta-feira. E eu dei uma boa avançada, na realidade eu já tô quase terminando o Imperador das Lâminas. E, gente, que livraço! Cara, eu cheguei numa parte aqui em que os personagens, eles chegam aí a uma compreensão sobre basicamente um mistério que tem aí assolado esse nicho da história durante o livro todo. E eu tô chocadíssima, eu tenho certeza que esse final vai ser assim... Nossa, explosivo. Muito provavelmente eu vou terminar ele amanhã, então eu consigo realmente dar minhas considerações finais. Mas eu tenho certeza que ele vai entrar na lista de melhores de 2018. E, cara, eu já tô louca pela continuação. Olá, pessoas! Hoje é sexta-feira e, adivinhem, eu terminei Imperador das Lâminas. Eu ia falar o Senhor das Lâminas. O Imperador das Lâminas e... Puta merda. Gente. Vocês já repararam que sempre que eu falo que eu terminei um livro, seguido de um palavrão e um gente, é porque a coisa foi boa, né? Cara, isso aqui não foi bom, isso foi maravilhoso. Pensem num livro ótimo, cheio de reviravoltas, cheio de, de várias coisas surpreendentes mesmo. Ninguém é o que parece ser, e aí depois quando você descobre quem é quem, você... Nossa, cara, é muito bom. A gente termina o livro com um plot twist muito interessante da parte da Dari.
E no caso dos meninos, aconteceu uma coisa ali que eu queria muito que acontecesse com eles. E, cara, vamos voltar aqui na Adari, que é a menina. Cara, eu sinto que o autor deixou em aberto ali uma exploração muito maior do personagem dela pro próximo livro. A gente tem, sem brincadeira, acho que só 4 capítulos do ponto de vista dela aqui. Ela é realmente a que menos aparece, deixando aí o destaque maior pro Valin e pro Caden, principalmente pro Valin. Mas eu sinto que ela vai ser um pouco mais explorada ali, vai mostrar mais dela no próximo. Eu tô muito ansiosa, porque ela tem aquele plot que eu adoro, que é mulher que foi elevada a uma posição importante e que precisa se provar, e que eu tenho certeza que ela vai conseguir. E, meu, sério, é muito, muito bom, uma alta fantasia, assim, sensacional, e que me deixou com muito mais vontade de continuar lendo alta fantasia. Então, o que eu vou ler agora? Sim, o Senhor da Torre, continuação, né, da Canção do Sangue, que ele já tem um bom tempo, já coloquei esse livro aqui numa TBR, não li, gente, ele é um calhamaço. Mas eu tô bem afim, e eu acho que esses livros, assim, mais demoradinhos, né, mais cheio de coisa, de fantasia, eu acho que a gente realmente tem que ir quando tá com aquele feeling mesmo, porque senão a leitura não rende muito, e eu tô bem animada pra começar esse livro. Também queria mostrar pra vocês 2 livros que eu comprei essa semana e eu esqueci de mostrar. E são 2 livros que eu encontrei na Saraiva do aeroporto, que costuma ter uma seção de importados bem boa, e são 2 que eu tava muito afim, sendo um deles que eu tava meio desesperada. O primeiro deles, que é só um que eu estava muito afim, é o The Hazelwood. Eu já vi avaliações bem diferentes sobre esses livros, de gente que gostou bastante, gente que achou ele mediano, gente que achou ele muito parado, gente que achou ele perfeito. Bom, eu não tenho certeza ainda se isso aqui é só uma fantasia ou se é mais pra realismo mágico, mas envolve aí um lugar em que a protagonista foi instruída a vida inteira pra ficar longe, e aí acontece, claro, dela ter que ir pra esse lugar, que é o The Hazelwood. O outro livro, que eu falei que é o que eu tava desesperada, é porque toda vez que eu ia comprar ele na Amazon, a estimativa de envio era, tipo, de 4 meses. Eu falava, não, mano, não vou esperar isso. Que é o To Kill a Kingdom. Eu não vou mentir, eu preferia ter esses 2 livros em hardcover, só encontrei em paperback, mas assim, pelo menos eu encontrei, então eu já levei logo, o preço tava bom, paguei R$30 em cada um deles. Esse aqui é um reconto da Pequena Sereia, só que pelo que eu andei lendo de sinopse e tudo mais, ele é um reconto muito mais dark, assim, mais sombrio, não tão bonitinho. Então eu tô bem ansiosa, eu acho que eu vou terminar de ler ele rápido, ele é bem curtinho, e até era ele que eu ia pegar quando eu terminasse o Imperador das Lâminas, mas eu fiquei com muita vontade de ler o Senhor da Torre, então é ele que vai. E só um último adendo sobre o Senhor das Lâminas, é uma trilogia. O segundo livro já foi publicado pela Novo Século ano passado, e o terceiro tá previsto para ser publicado agora, segundo semestre de 2018. Então, assim, podem ir atrás, vocês que não leem inglês, se vocês ficarem interessados, porque tá tendo a trilogia inteira aí pra gente acompanhar. E sério, vale muito a pena. Outra coisa é que ele entrou na lista de melhores de 2018, e o livro que ele tirou, vocês não vão acreditar qual foi, tá? Mas não pensem que é porque eu não gostei do livro. É porque eu gostei mais dos outros que estão acima dele na lista. Mas o que ele tirou foi o A Court of Frost and Starlight, tá? Eu andei mexendo na minha lista dos favoritos, porque a lista sempre muda depois que a gente assenta um pouco assim a leitura e a gente vê que, tipo, não, calma, aquela animação do final do livro realmente não condiz tanto com o que aconteceu na hora. Foi tipo o que aconteceu com Caçadora de Dragões. Segredo revelado aqui. Quando eu terminei de ler, eu vim aqui toda animada a falar que eu o li, ele tava no primeiro lugar da lista dos melhores. E ele já caiu bastante porque eu vi que não, calma, depois que passa um tempo que eu termino de ler os livros, eu vejo o quanto da história realmente ficou comigo e o quanto das sensações ficaram comigo, pra ver se aquela avaliação ainda é válida. Mas assim, o Caçadora de Dragões ainda tá na lista, tá? Falando na lista, eu vou gravar o update dela no final desse mês, tá? Então fiquem ligados que aí a gente vai ter o segundo aí update da lista e depois só no começo de 2019. Outra coisa que tá vindo agora no final desse mês que eu não vejo a hora é a tag de meio de ano, né? A tag dos 50%, eu sei que faz meses, eras que eu não gravo uma tag aqui no canal, mas essa eu faço questão de gravar todo ano, porque eu realmente acho super divertido. E é isso por enquanto. Olá, pessoas! Hoje é sábado, dia de encerrar esse vlog infinito aí de 2 semanas. E antes de encerrar, eu tenho um update de uma certa decepção aí. Calma, tá? Calma. Acontece que eu falei pra você, se eu não me engano, na minha última atualização, que eu tinha terminado o Imperador das Lâminas e que eu tava
toda acesa pra ler O Senhor da Torre, né? Porque tô na vibe de fantasia épica, de alta fantasia e blá, 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 o escassachê. Só que eu acho que eu entrei nisso aqui esperando muito uma coisa no clima de O Imperador das Lâminas. Que era um livro, gente, com um pace muito bom, com um enredo muito bom. Ele realmente tinha aquele jeito de prender o leitor. E esse aqui, ele já tá... Ele tá precisando de um pouco mais de paciência, um pouco mais de atenção, os capítulos são maiores. Eu li o primeiro livro há um bom tempo, então eu já não lembro mais de tanta coisa assim. Então eu tô tendo uma certa dificuldade aí de me situar na história. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o estilo um capítulo por dia com ele, até que eu realmente pegue ali o ritmo, né, do livro. Então, hoje eu vou terminar de ler um capítulo, amanhã eu vou lendo outro, e nos dias que eu estiver em casa, eu vou lendo um capítulo por dia. Tá, e depois que você terminar de ler esse capítulo, você não vai ler nada? Claro que vou. E aí eu vou ler, né? Ah, que pena. Eu vou ser obrigada a ler o To Kill a Kingdom. Que eu tô muito, muito ansiosa. E, velho, se eu me decepcionar com esse livro aqui, eu vou ficar muito decepcionada. Tipo, muito. Porque eu tô indo com as expectativas lá em cima. Eu sei que isso não é bom, mas está acontecendo, não posso controlar. Estou indo com as expectativas lá em cima. Vamos ver. Então, encerrando essa semana, essas 2 semanas aqui, né? Terminei o Hunted, da Megan Spooner. Coloquei no canal o vídeo de leituras de maio. E terminei, claro, o maravilhoso Imperador das Lâminas. Eu quero que vocês falem pra mim nos comentários essa semana que livros que vocês já leram que deixaram você numa ressaca literária. Se você me acompanhou até aqui, muito obrigada. Espero que você se inscreva no canal. Se você não for inscrito, a gente tem vlog aqui sempre. E outra coisa, eu sinto que eu nunca mais fiz resenha aqui. Claro, provavelmente porque quase ninguém assiste. Mas se vocês quiserem saber detalhes de algum dos livros mencionados nesse vídeo, falem pra mim nos comentários que eu talvez grave uma resenha pra vocês. Então é isso, até semana que vem. Prometo que essa semana eu vou ser um pouco mais consistente. Beijo e tchau.